Oi, Laje, tudo bem? Vou começar o projeto da República Oligárquica. Então, começando já, a República Oligárquica foi de 1914 até 1930. E começando já interpretando pelo seu nome, Oli significa governo de poucos, então mais se referia à elite agrária, né? E tinha um predomínio político mais de São Paulo e Minas Gerais. E também a República Oligárquica também é super conhecida como República do Café com Leite, porque Minas Gerais e São Paulo eram grandes produtores de café e Minas também tinha uma pecuária muito grande e produzia leite, então São Paulo, café e Minas Gerais, leite. Então também era conhecido por esse nome. Agora, mais falando sobre essa ideia central, existiam acordos políticos entre as diversas instâncias no poder, assim podiam permitir esse revezamento entre esses dois estados. E praticamente é uma fraude eleitoral. Agora, falando sobre o poder central, tinha um poder executivo, né, que era o presidente da República, e o presidente da República, ele fazia acordo com os governadores em troca de autonomia para os estados. Assim, os estados apoiavam o revezamento de São Paulo e Minas Gerais e acontecia o que era chamado de política dos governadores, o que eu acabei de explicar. Garantia que todo esse mecanismo de acordo funcionasse era garantida pelos coronéis, porque os coronéis tinham controle da maioria dos eleitores. Agora, antes que a gente entre mais sobre os coronéis, tem algumas definições que seria legal a gente começar a falar. Primeiro, o coronelismo, que seriam proprietários rurais, os fazendeiros, que controlavam a população no campo por ameaças ou também pelo clientelismo. Clientelismo é outra definição, que seria a prática na qual governantes políticos locais concediam favores à população, tanto como comida, roupa, sapato, e em troca recebiam apoio político. Sim, os eleitores votavam no candidato que o coronel escolheu, e isso é outra definição chamada de voto de cabresto, porque os eleitores não tinham autonomia e não poderiam escolher a quem eles queriam votar. Por último, a última definição, que seria o curral eleitoral, que seria um conjunto de eleitores dominados por um coronel. Visto isso, agora eu vou deixar isso um pouquinho de lado e começar agora a explicar sobre as revoltas que aconteceram durante essa época, que foram várias. Vamos começar então a falar da primeira revolta, que foi a Guerra de Canudos, que aconteceu em 1996 e foi até 1897, e ele aconteceu no sertão da Bahia e tinha um domínio político dos coronéis. Aí surge um líder messiânico chamado Antônio Conselheiro, que ele critica a República e elogia a Princesa Isabel. Então, basicamente, Canudos não tinha essa ideia de propriedade privada, mas sim do coletivismo. E assim a população de Canudos cresceu. Sim, ocorreu a oposição dos coronéis, porque os coronéis perdiam a mão de obra, o controle político sobre as pessoas que fugiam para Canudos, e também a igreja ficou contra porque ela começou a perder fiéis. Assim, também o Estado interpretou isso como uma ameaça para a República, na qual estava sendo consolidada. Então, houve 4 expedições para tentar acabar com Canudos e somente a quarta que deu certo e destruiu Canudos. A segunda revolta que aconteceu foi a Guerra do Contestado, que aconteceu na região do Paraná e Santa Catarina. Ela durou de 1912 até 1916 e, numa visão geral, tinha uma pobreza da população e o governo construiu uma ferrovia, uma estrada de ferro, para interligar os dois estados, Paraná e Santa Catarina. E a população foi retirada dessa região. É importante falar também que durante a construção, o Estado ele consolidou moradia, dinheiro para as pessoas. E quando a construção acabou, quando a ferrovia foi feita, não tinha mais dinheiro, não tinha mais moradia, as pessoas morreram de fome. E assim causou uma revolta e no final a população foi massacrada. E o líder dessa revolta é o José Maria. Agora eu vou falar um pouquinho da terceira revolta, que foi o cangaço, que foi do século XIX até o século XX. E antes de começar a falar, tem uma definição que seria legal começar a falar, que é os cangaceiros, que eram pessoas que saíam pela região nordestina contestando o domínio político dos coronéis. E propriamente falando, aconteceu no sertão nordestino. E os cangaceiros, eles agiam por vontades próprias e não tinha nenhum interesse político. Também eles eram os únicos que contestavam os coronéis, então causavam medo para os coronéis. E também eles também eram meio conhecidos como Robin Hood, bem entre aspas,
porque eles roubavam os ricos. Outra definição que seria legal para comentar seria o banditismo social, que é basicamente o que os cangaceiros faziam. Eles agiam contra a lei e contestavam o poder da elite e dos coronéis. E os principais líderes que a gente pode notar são o Lampião, Maria Bonita e entre outros. Agora falando de outra revolta, mas falando sobre o Rio de Janeiro, teve a revolta da vacina e dando uma contextualizada, o presidente era o Rodrigo Alves e o prefeito era o Pereira Passos. E eles queriam transformar o Rio de Janeiro em um Paris tropical. E assim eles queriam construir grandes avenidas, arborizar, ter um saneamento melhor. Isso atingiu as camadas populares. E como? Vou explicar. Então a polícia começa a demolir casas populares para assim as grandes avenidas serem construídas. Então a população que moravam lá foram expulsas, elas subiram morros e assim começou a construir as favelas. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, começou a surgir várias epidemias, como a peste bubônica, a febre amarela e também a varíola. Então, a polícia e os agentes sanitários, eles receberam a autorização de poder destruir as casas das favelas, porque elas eram feitas de madeira e era propício aos mosquitos da febre amarela a se procriar, e assim era uma medida para acabar com a febre amarela. Também, em relação à varíola, houve autorização da vacinação obrigatória da população, então a polícia e também os agentes sanitários invadiam as casas das pessoas e faziam, né, a vacinação obrigatória. Com isso, houve várias medidas autoritárias que estavam acontecendo e isso gerou uma revolta da população. Assim, acabou a revolta da vacina e deixando 31 mortos. Agora falando a última revolta também que aconteceu no Rio de Janeiro, foi a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910 e era basicamente a revolta porque os marinheiros, na maioria negros, eles se revoltaram contra os castigos corporais que eles sofriam na marinha. Sim, com isso eles tomaram 2 navios e eles apontaram as armas do navio para a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, e falaram que se não parasse esses castigos corporais, eles começariam a bombardear a capital. E lembrando que o líder dessa revolta é o João Cândido. Isso, para acalmar a situação, o Estado ele prometeu 2 promessas, que eu vou explicar para vocês quais foram. As 2 promessas seriam que, tipo, se os marinheiros se entregassem, os castigos, né, da revolta parariam e também os castigos corporais seriam eliminados. Assim, os marinheiros concordaram e acabaram a revolta, mas o desfecho dessa revolta foi que os líderes foram presos e alguns foram expulsos da marinha. Beleza, então eu já citei todas as revoltas que aconteceram nesse período e agora eu vou falar sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, que foi uma semana que no Teatro Municipal de São Paulo houve várias intervenções artísticas e culturais. Os artistas envolvidos durante essa semana, eles tinham o propósito de mostrar uma outra visão da arte inspirado nas vanguardas europeias. E além disso, os artistas tentavam apresentar uma visão de uma arte mais brasileira, que seria o chamado ideal de brasilidade. Assim, ocorreu um rompimento da arte acadêmica e o surgimento do movimento modernista no Brasil. Agora, entrando num contexto mais mundial, durante essa época tinha acabado de ocorrer a eclosão da Primeira Guerra Mundial e aconteceram duas coisas que afetaram a nossa economia do Brasil. A primeira é que os principais compradores de café eram países que estavam na guerra e com isso eles pararam de exportar, tanto como eles exportavam, então nossas exportações decaíram. E a segunda coisa que afetou a nossa economia foi que as importações europeias reduziram, já que as indústrias europeias iriam somente produzir para a guerra. Em consequência disso, ocorreu o segundo período de surto industrial, onde o investimento de café eram destinados às indústrias, assim ocorrendo a urbanização de algumas cidades. Por conta disso, surgiram várias indústrias e a mão de obra principalmente eram de emigrantes italianos e espanhóis. E com eles trouxeram um ideal de socialismo e de anarcossindicacismo. Falando mais desses ideais, eles traziam mais uma ideia de melhorias na condição de trabalho, como jornadas melhores,
melhores salários, horas extras e dentre outras várias coisas. Como consequência, isso fez com que acontecesse a greve geral de 1917. Com essa greve geral, alguns imigrantes e os que trabalhavam na mão de obra pararam de trabalhar para assim conseguir reivindicar seus direitos. E agora vamos falar um pouquinho do governo de Washington Luiz. Então, para ter um contexto geral, estava acontecendo uma crise onde o poder político das oligarquias foi enfraquecido com essa crise econômica, e com isso favoreceu o golpe de Estado de Vargas, mas vamos explicar direito. Então, sobre o cenário geral, estava acontecendo as eleições de 1930 e Washington era para indicar alguém de Minas, já que ele era paulista, e era para seguir esse esquema que eles estavam seguindo. Só que em vez de ele indicar um mineiro, ele indica um paulista, Júlio Prestes, e por conta dessa fraude, Júlio Prestes ele vence a eleição. Dessa forma, então, Minas Gerais se aliou com Rio Grande do Sul e Paraíba, e eles indicaram Getúlio Vargas, e eles criaram essa aliança que se chama Aliança Liberal. E também a Aliança Liberal, eles indicaram o vice-presidente, o João Pessoa, na qual ele foi assassinado, então isso foi um crime político, e Vargas utilizou esse crime político como argumento para dar o seu golpe de Estado.